Salve, rapaziada! Muito boa tarde. No ar a partir de agora na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Ontem, bancada colorada aqui do programa lançou a campanha Afunda Corinthians, hein? Afunda Corinthians. Hoje tem Vasco e Corinthians. Segundo Lucas Colar, mentor dessa ideia, sábado, lá na Neoquímica Arena, o Internacional podendo afundar o Corinthians na zona de rebaixamento. Ou seja, é uma terça-feira onde o torcedor colorado está mobilizado. E claro que a gente abre o programa falando sobre quem? Quem? Renato Portaluppi. Renatos da Bola no ar. Nossa enquete hoje pergunta sobre ele. Renato, pai nato, Deus nato, mitonato. Em nome de pôquer, transformando vidas com esporte. E a enquete que a gente coloca na tela para vocês agora é a seguinte. Torcedor do Grêmio, preste atenção. Você acredita que Renato não fica em 2024? Renato não fica, principalmente depois da entrevista coletiva dele, após a goleada sofrida pelo Grêmio para o Atlético Mineiro? Sim, há um desgaste no trabalho. Sim, um desgaste no trabalho, não vai permanecer. Não, foi apenas uma das tantas cortinas de fumaça de Renato. É só para atrapalhar o cara, né? Na hora de dar aquela pensada, porque, né? eu tô dizendo, você acredita que Renato, ele não? Sim. Fica, sim, fica. É isso, E aí você está perguntando que ele não fica. Vamos para a nossa central, Lucas Dias. Renato Portaluppi é o assunto nesse programa, um assunto inédito, né? Pouco abordado Renato Portaluppi aqui no programa. Renatos da Bola não é à toa, meu caro Lucas Dias. Renato fica ou não fica? Férias prolongadas para o Renato, aliás, Colar, férias prolongadas também aqui para o Lucas Dias. Vamos negociar com o Diogo Rossi aqui daqui a pouco, ele pode levar também umas fériasinhas prolongadas, né? Antes, viu, para o Gauchão, ele ama o Gauchão. Ele quer Santa Cruz, né? Tá lá no roteiro dele Santa Cruz. O foco dele. Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Quem sabe pode pingar aí umas fériasinhas prolongadas. E foi sobre isso, inclusive, Gamba, que depois da derrota por 3-0 lá em Belo Horizonte, falou o técnico Renato Portaluppi, não só colocando o seu futuro em aberto, se vai renovar ou não com o Grêmio para a temporada 2024, mas citando que essas férias podem não ser tão curtas assim, mesmo que tenha Gauchão em janeiro, no dia 20, essas férias podem ser um pouco maiores e a gente acompanha o que o Renato falou. O ano que vem, ano que vem está aí o presidente, está aí o vice-presidente, não sei o que eles pensam, o que eles não pensam. A minha cabeça está voltada para a reta final do Campeonato Brasileiro. Aí quando terminar o último jogo contra o Fluminense, aí todas as perguntas que vocês queiram fazer, quem vai ficar, quem vai embora, é com eles. Porque eu vou estar de férias. Férias provavelmente prolongadas. Então, quem vai responder para vocês são eles. Agora, a minha cabeça aqui está totalmente voltada para esses 3 jogos do final do Campeonato Brasileiro, porque muita coisa pode acontecer. Nós temos chances ainda de ganhar o Campeonato Brasileiro, vamos correr atrás enquanto tiver chances matemáticas. Ou no mínimo um G4. Na pior das hipóteses, um G6. Para quem não acreditava no grupo do Grêmio que iria cair para a segunda divisão, né? Fazer o quê, né? Ele tem o dom, né? Ribeiro Neto sempre lê muito bem Renato Portaluppi, principalmente as entrelinhas daquilo que o Renato coloca no ar. Aprendam a se valorizar como Renato Portaluppi. Ele é mago nisso aí. O Renato, ele é um case. Ele é um case de marketing pessoal. E vou dizer, eu tenho um pouco de inveja. Eu, se tivesse o dom que ele tem, né? É claro que ele tem para isso o trabalho, né? A competência, uma história de sucesso, que aí fica muito mais fácil, né? Eu não tenho tudo isso, eu só tenho o meu charme. Então, assim, a gente tem que, né, estamos com uma certa dificuldade, entendeu? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Olha aqui, ó, o Renato é o cara. O Renato, nós estamos aqui falando há 3 dias do Renato e não falamos das falhas, daquela coisa horrorosa que aconteceu lá na MRV, né? Só do Renato. Agora eu vou dar uma notícia para ti, Farid. Pois não. Fica tranquilo. Eu vou dizer o que o Renato está dizendo para todo mundo, mas especialmente para os seus parceiros dirigentes do Grêmio. Em primeiro lugar, eu confio no meu grupo. Segundo lugar, eu vou sair mais caro, tá? Não vem que vai sair mais caro, tá? Terceiro, as férias, se eu classificar direto, as férias vão ser um pouquinho mais, entendeu? Mas e a banda vai tocar e assim, ó, eu acho que tá certo o Renato ficar.
Mas, Ribeiro... Entendeu? E acho que vai ficar. E acho que está definido já. Vai estar definido. O Renato vai ficar e eu te digo mais. Cortina de fumaça. Sim, não é cortina de fumaça. Vou explicar as férias prolongadas. Quando o Ribeiro fala as férias prolongadas, está certo o Ribeiro, porque quando o Renato diz assim, as férias podem ser prolongadas. Podem. Se o Grêmio classificar direto para a fase de grupo e ele confiando no seu grupo, Renato, se a fase for direta de grupo da Libertadores da América, o Grêmio não volta antes. Se for pré-Libertadores, tem que voltar antes. Isso é óbvio, porque começa antes a competição. De fevereiro. Exatamente, começa antes a pré-Libertadores. Então, toda a logística... Sim, mas toda a logística tem que ser alterada. Gauchão, Libertadores, mas uma coisa é a fase de grupos e outra é a pré-Libertadores. Foi isso que ele quis dizer. Tá, exatamente. Posso fazer uma pergunta? Tá muito... Posso fazer uma pergunta? Pode. Tu falou com o Renato depois dessa Falei. É isso aí. Ele quis explicar, ele quis dizer isso, que a fase de grupo te dá uma possibilidade maior de férias normais. Esse é o sentido das férias prolongadas. Prolongadas, exatamente. E a fase de pré-Libertadores te faz voltar antes, é por isso. E outra coisa, como o Ribeiro diz, é claro que ele vai se valorizar e tem que se valorizar, e é claro que ele quer um grupo de qualidade e tem que ter um grupo de qualidade. Ontem eu assisti Goiás e Cruzeiro, e depois do jogo ao vivo. E depois eu assisti fiquei com essa dúvida. E depois eu assisti o Boleiragem, que eu assisto toda segunda-feira, e o Caio Ribeiro e o Roger Flores foram taxativos. Algo que o Farido falou aqui há algumas semanas. Renato é o técnico do campeonato. Por todas as circunstâncias. Pelo amor de Deus. Por favor, daqui a pouco tu vai falar da tua paixão, que é secar o Corinthians. Renato no programa. Eu quero dizer o seguinte, Caio Ribeiro e Roger Flores foram taxativos. Renato é o técnico do campeonato, porque Renato faz um trabalho magnífico com um elenco que tem dificuldades. Mais ou menos o que eu falei ontem aqui no programa. Então é isso, pessoal. Renato vai renovar, vai ser mais difícil a renovação, talvez seja um pouquinho mais complicada, mas ele vai ficar no Grêmio. Quer qualidade, quer reforços de qualidade. Depois eu vou entrar nessa questão uma pergunta para o Diogo Rossi. Por favor. Porque eu tô com saudade dele, não estava aqui ontem. Fez um brilhante trabalho em Belo Horizonte. Tá bem, Jogão. Cobrindo Atlético Mineiro e Grêmio, né? Pôde Faça a ver pergunta, Colarzinho. Muitas falando sobre essa renovação do Renato e tal, enfim, acho que é justo, ele tem que se valorizar mesmo, afinal o contrato está acabando, ele está fazendo um bom trabalho. Qual mercado o Renato teria se não ficasse no Grêmio hoje? No Brasil, por hora nenhum, né? Nenhum clube do Brasil que eu tenho informação procurou o Renato até esse momento. O Renato teve na metade do ano e no início do ano uma procura de fora, né? E ele não quer. O Renato não quer trabalhar fora do Brasil. Não estou falando em Europa, nada assim. Enfim, isso, é Arábia. Arábia. Ele não quer. Ele não tem interesse. Ele não precisa, ele diz que não precisa. Tá? Então, assim, no Brasil, até fiz essa leitura hoje pela manhã com o Benfica na Rádio Bandeirantes. Eu acho que o único grande clube do Brasil que teria interesse em contratar um técnico, eu não estou falando do Renato, mas contratar um técnico seria o Atlético Paranaense, que tem o Wesley Carvalho e no ano que vem deve contratar um outro. O Botafogo procurou o Renato. Mas o Botafogo já tem treinador agora. Né? Agora já tem, tá o Thiago Nunes lá que vai fundar o Botafogo. O Botafogo não vai ganhar nada. É que para a próxima temporada o Abel... Mas o Renato foi procurado, mas não quis. O Abel... Não Porque sei se do vai sair do G6, Palmeiras. né? Ninguém vai precisar de técnico, muito provavelmente. Eu pensei no Corinthians, mas o Corinthians pode ir para a Série B. Tudo depende também do Palmeiras, né? Mas assim... É que o Palmeiras nunca procurou o Renato, não seria um mercado para Olha, ele. eu não descartaria o Corinthians. Mas o Corinthians pode ir para a Série B, tem um ano. Até o final de 25. Quem? O Mano? Não, mas o Mano não vai ficar. Aqui, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, vou dar um spoiler, tá? Por favor. Daqui a pouco no programa, eu vou reparar uma grande justiça que está sendo feita aqui no programa. Diogo Rossi, vem comigo, Diogo. Aí o Atlético tem o Felipão, só para terminar, né? Tá muito bem esse ano. O São Paulo tem o Dorival. Não vai mudar. O Fluminense tem o Diniz. E é o óbvio. Flamengo tem o Tite. E é óbvio que o Renato olha para esse cenário. Claro. Né? Ele olha para o cenário nacional. Onde é que eu vou me colocar? Existe uma possibilidade remota aqui, ali, fora, eu não vou trabalhar. Gente, o Renato é um treinador fantástico, que funciona no Grêmio. O Renato é um treinador fantástico que funciona no Grêmio. Se o Grêmio vai começar de novo com essa lógica de só consegue ter resultados com o Renato, será mais um ano, Diogo, que o Grêmio vai ser refém de Renato Portaluppi.
E aí vai voltar toda aquela questão de nunca ter montado uma estrutura independente para ter um treinador com a sua filosofia. Hoje a filosofia da instituição Grêmio é a filosofia ser dependente e refém de Renato Portaluppi. Só que aí vai entrar um ponto depois que o Farid citou ontem no programa sobre o elenco do Grêmio, né? Ser o pior elenco da Série A e o Renato o melhor técnico. Só que assim, quando se fala em Renato, né, e acompanhando vocês que cobrem Grêmio, falam muito mais de Grêmio, é uma questão que está sempre ligada com o Renato, com o treinador. Eu não imagino que um reforço venha a Porto Alegre com o Renato, com o tamanho que tem, sem o aval dele. Nenhum. Então, não tem como separar as coisas. Então, esse pensamento de futebol... Não é que ele indica. Não indica. É o aval. Ele chancela. Mas, por exemplo, nenhum jogador vai chegar aqui se ele disser não contrata. Sim. E vão empurrar a goela abaixo dele. Até já aconteceu. Nessa temporada, por exemplo, aconteceu. A Cristaldo e Carvalho. Iturbe. Carvalho e Cristaldo, o Renato aprovou os dois. Aí erramos, né? Aí quisemos ser o Renato e erramos igual, né? Não, erraram no Foi independente e errou. Ou seja, é um modelo dependente. Não, o Renato aprovou. É que aprovou essa deu palavra. Okay. Deu ok. Sim. Participou do do Carvalho, do Cristal, do Ribeiro. Não vetou, talvez. E o Ribeiro tem uma... Nem teria poder para vetar. Claro. Tanto que disse que não gostaria do Iturbe, o Iturbe tá aí. Mas é aquela coisa, já ouvi de um dirigente que já passou... Que já passou pelo Inter, o negócio é o seguinte, vou contratar um zagueiro. O Inter queria um zagueiro e tal, e o técnico falou, não traz que ele não vai jogar. E aí tu traz o zagueiro igual? Por exemplo, vou dar um exemplo que não envolve... Seguido, né? Vou dar um exemplo de um jogador que não envolve a dupla Grenal, mas envolve uma pessoa da dupla Grenal. Eduardo Cudê pediu ao Atlético Mineiro que contratasse Maurício Lemos. Em dado momento, a direção do Atlético Mineiro disse para o Eduardo Cudê, não vou contratar. E o Cudê disse, ou contrata ou a coisa não anda. Ele é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Bancou. Em dados estatísticos, tá? Bancou. Então, o treinador, ele tem visão. Não, ele tem que ter, porque ele tem que ter o grupo que ele confia. Tem que respeitar também. Falou do Internacional, não contrata o zagueiro, né? Foi isso que ele disse? Lá atrás. Tá, não. Aí o Diogo fala do Iturbe, que o Renato não queria. O Iturbe veio, tá jogando? Não. Agora, o Ribeiro usa uma figura aqui para definir Não é que ele não esteja jogando por causa disso, né? Não joga porque não encaixa. Por qualidade. O Ribeiro usa com frequência aqui uma figura, né? Para falar o quão confortável é para um departamento de futebol ter um treinador como o Renato. Tu tem um terremoto, tu tem um maremoto. Quando chega nos dirigentes, o Renato faz a frente, chega uma marolinha. Então, assim, o que a gente tem que entender é que é muito confortável também para o departamento de futebol ter uma figura como o Renato Portaluppi. Esse é o lado positivo. Mas aí eu tenho que falar uma coisa. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que o Renato tem autonomia, tem chave do vestiário, banca a contratação, é tudo à sua maneira, age como uma espécie de gerente de futebol. E aí, em algum momento, isso se torna confortável. Mas o grande ponto é, de novo, o clube se torna refém. Pelo tamanho e dele sempre no Grêmio, né? se torna refém de Renato por tudo que ele representa. Mas eu não imagino, desculpa te interromper, mas eu não imagino ele fazendo isso em outros clubes. Eu acho que ele só faz isso. Fluminense, foi vice-campeão da América. Mas não, mas isso em 2008. Mas foi. Mas a liberdade que ele tem no Grêmio não tem lugar. Eu duvido que ele faça isso em outro clube, porque em outro clube ele não tem o tamanho que ele tem. Tem uma estátua na arena, velho. Só tem um detalhe na frase do Gamba Deveria ter duas. Que eu acho que foi uma crítica que ele fez, mas eu não consigo concordar com a crítica. Uma crítica. Não, é só que assim, o Renato não deixa chegar forte a coisa, porque ele faz uma marolinha. Olha, eu acho isso bom. Quando tu tem um grande gestor... É bom, os dirigentes. Não, é bom para os dirigentes. Tá, mas é que eu acho que isso não é um problema. Todo mundo, na verdade. Eu acho que isso não é um problema. Por exemplo... Mas é que quando o dirigente não tem o estofo para bancar... Quem é que banca? Quem é que banca? O Renato. Não, que eu acho ele vai lá de peito aberto, mata tudo no peito. Eu ia dar um exemplo, grupo, só que eu acho que vai ser ruim. Depende, né? Calma. Não, é que deixa eu dar um exemplo, mesmo que eu me estresse. Ai, meu não Deus. tem problema. É que eu acho que não é incapacidade do cara que tá acima. Às vezes é. Sim. Tá? Inexperiência, mas é que eu acho que o gestor que tá acima, ele coloca um outro, né? Não é do mesmo tamanho, não tô falando de tamanho. Mas é justamente para isso.
para que ele não deixe a onda grande chegar nele. Isso é normal. Vou te ajudar com exemplo. Isso não é falta de capacidade. Vou te ajudar com exemplo. Eu vou dar um exemplo. Não. Faz o coraçãozinho aqui. Calma, eu vou dar um exemplo. Eu vou te ajudar, calma. Eu vou falar, eu quero falar. Eu quero falar. Tu tá louco pra falar, na verdade. Eu trabalhei numa outra emissora. Eu trabalhei numa outra emissora. Deixa eu falar. Fala, cara. Eu trabalhei numa outra emissora, um coraçãozinho, um beijo aqui pra Marjana, que uma vez me colocou de gestor e eu tinha certeza que era pra isso. Que era pra não chegar a onda grande lá. Fez um grande Cara, trabalho. isso é normal. Não é falta de capacidade lá de cima. É pra justamente o cara que tá abaixo dar uma segurada. Esse teu exemplo traz uma coisa. Mas tem um negativo. O que eu quero colocar é o negativo e o quão confortável é para uma direção ter uma figura como o Renato para evitar que a crise seja maior. Porque o Renato vai para a coletiva, mata no peito todos os problemas com os jogadores. Mas isso é bom. Claro que é bom. Mas onde eu quero chegar, Diogo, é que o clube se torna dependente e refém dessa figura. É isso. Diogo, é isso. Isso tu tem razão. Fica na mão, Isso cara. tu tem razão. Fica na mão, porque a torcida compra o discurso do Renato. Isso tu tem razão. Tem outra coisa. Isso ele tem razão e acontece de verdade. Tu fica dependente. Tem uma outra Tu tá coisa. lembrando Tu dos tá teus falando do tempos? Grêmio Tá lembrando dos mesmo? tempos dele? Tem uma Grêmio, outra tá falando do Vem, Grêmio. Ribeiro, segura a marolinha do programa. Vem pra mim. Esquece a legenda e foca bem aqui, ó. É que tem que ir pra aberta e depois pra ti, porque... Não, é que agora me Isso, dá coloquei uma aqui calma. aceita. Jefinho, querido. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, no futebol, e no caso Na específico vida. do Renato, não é como a vida. tá. É assim, ó, deixa eu sentar aqui. Foca em mim. Vai cobrar como depois? Se tu terceiriza tudo, deixa tudo na mão de um cara com o tamanho do Renato, tu acredita que vai ter assim, ó, senta aqui, ó, no milho, por que tu fez aquilo? Jamais. Não Mas tem cobrança. Não tem negativo, grandeza tem para cobrança. isso. Mas depende. Não tem. Mas Então, depende. tem o ônus e tem o bônus. É muito confortável, Tá, mas né? eu quero dizer o Bateu seguinte. qualquer coisa, o Renato, olha lá o tamanho do Renato, ninguém pensa mais em ninguém. O Renato é suficiente, o Renato se basta. Isso é o tamanho Mas do às cara. vezes, Só claro, que às vezes tu os tem um tamanho dirigentes maior. acabam ficando coadjuvantes. Tá, mas aí tu traz... É isso que Mas acontece. aí, muitas É vezes, isso que Colar, acontece. muitas vezes, não sei porque fica aberto em mim e nele, se eu tô falando de Grêmio, ele vai cutucar. Tu tá com medo? Cara, eu quero que o programa todo, cara. Eu ainda falei bem do Renato, cara. Parabéns. Não fiz Parabéns. nada. Parabéns, Tô tentando contribuir pro alegria. debate, Vamos cara. ficar mais juntinho aqui. Não viu. Olha aqui, ó, Pra eu ti é quero só... maravilhoso, cara, ter um alemão bonito do teu lado desse. Tá, vamos lá, Renato. Vamos, Farid, vamos. Vai. Eu quero só dizer o seguinte, quando o Grêmio tem, por exemplo, dirigentes que não têm a capacidade, não estou aqui criticando ninguém, não tem a capacidade de entrar no vestiário ou de... Não estou falando do presidente, o presidente está lá em cima. Fala tá? sem pormenores. Não, tem que fazer delicadamente, fazendo porque vírgula, senão tem vírgula, muita gente que tem medo de falar. Não Fala, tenho medo velho, nunca, não tenho medo de fala. nada. Então fala. Eu quero dizer o seguinte, anda. e tenho a informação e perguntar pro Diogo se ele tem a informação que o Grêmio vai mudar o seu executivo de futebol em 24. Porque o executivo de futebol do Grêmio, o Vivian, que está aí, que é um grande cara, mas ele não é executivo de futebol. Ele é gerente de futebol. Tem uma diferença entre ser gerente de futebol e executivo de futebol. Ele é um homem de logística e não é um homem de contratações. Então, mais ainda, o Renato, que tem as costas largas, imensas, vai ter mais largas ainda. Pergunta ao Diogo, tens a informação de que o Grêmio vai mudar o executivo para 24? Eu não sei se vai mudar, mas eu já ouvi que o Grêmio tem interesse em contratar um grande nome para essa pasta de dirigente executivo de futebol. Já foi isso o mote de campanha, inclusive, né? O nome do dirigente, o Rodrigo Caetano, foi utilizado várias vezes pelo presidente Guerra como uma situação de nessa mercado. pauta, Né? estavam falando sobre o Renato ter as costas largas e pegar problemas para ele. Quando tem uma figura super poderosa do executivo, o Inter teve um exemplo, né, em 2020. Racha Rota de colisão. entre coisas que tinham lá dentro. É isso. O técnico externava o que foi prometido e não foi dado. O que deve ter acontecido no Grêmio esse ano também, a questão dos investimentos, aquela coisa toda. E ó, da notícia rachou. do Rodrigo Caetano estar saindo do Galo? Ele vai renovar, né? Não, parece Não, a que está notícia saindo. que eu tá vi que saindo. ele está de na acordo para verdade, sair. Tá saindo. É que, na verdade, Perdão, essa peço questão do Rodrigo Caetano é a seguinte. Rodrigo Caetano e Renato teria rota de colisão? Nenhuma. Cara, nenhuma. daí Não, eu Ele era o vou homem de falar. guerra, hein? O Rodrigo Caetano era o cara sentiria que o muita Guerra queria. vontade com o Renato. Muito à vontade? Muito à Por qual vontade. motivo? Não sei, acho que ele fica mais em casa.
Não, isso não tem a dúvida. Não, mas aí tu tá desconsiderando o profissionalismo do Rodrigo Caetano. Não, jamais. É um grande profissional, faz grandes trabalhos, mas ele tem uma identificação com o Grêmio, né? Mas Rodrigo Caetano... Mas ele fez bom trabalho no Inter. Poderia ter feito muito mais. Poderia, como todo mundo em vários momentos poderia ter feito mais. Foi um trabalho trabalho. superestimado o trabalho do Mas é que, na verdade, deixa eu só falar um negócio. Inter, né? O Rodrigo Caetano, a informação que se tem é o seguinte: ele não garante presença lá no Atlético Mineiro, até porque ele está 3 anos lá, e ele deu uma entrevista esses dias dizendo o seguinte: o Corinthians teria interesse. Na Série B ele não pega. Deixa eu só dar uma informação de 30 segundos. É de 30 segundos a informação sobre o Renato. Ninguém no Grêmio, internamente, ficou assim, apavorado, abalado com essa declaração que a gente ouviu. Houve uma conversa pré-pacto de que pós-campeonato iriam conversar. E o Grêmio manifestou para o Renato que queria que ele ficasse e o Renato em nenhum momento disse que não gostaria. Haverá uma conversa também do que diz respeito a investimento. E hoje é uma data importante. Hoje tem a reunião do Conselho Deliberativo, onde deve ser aprovado, acredito que será, né, o novo orçamento para 2024, que vai aumentar a folha salarial do Grêmio em 2024. E o Renato falou sobre isso na entrevista. Vai aumentar a receita. Isso, a receita e a folha por consequência. Muito bem. Para o Farid, né? Entreguem o Grêmio para Renato Portaluppi. É isso que o Farid defende aqui no programa. Tá em boas mãos. Entreguem o Grêmio, a instituição, para Renato Portaluppi. É o que defende o Farid aqui no programa. Em ótimas mãos. Vamos lá, vamos falar de internacional. Vamos lá para a nossa central. Lucas Dias, Carlos Depena. Fica ou não fica? Depena que é muito criticado aqui no programa pela ala colorada, hein? Eles têm um ranço com Depena aí, Lucas Dias. E ele falou sobre o assunto, né, Gamba, na zona mista do estádio Beira-Rio, depois da vitória do Inter por 1-0 no último domingo contra o Red Bull Bragantino. Vitória importantíssima. O Depena entrou na segunda etapa, até teve, de certa forma, a sua atuação elogiada depois de um 2023, que ele teve alguns problemas. Em 2022 foi muito importante no time do Mano Menezes, vice-campeão brasileiro. Em 2023 não repetiu as atuações. Hoje é reserva no time do técnico Eduardo Cudê. E ele falou sobre esse seu momento, dentro e fora das 4 linhas. Eu aceito todas as críticas, não tenho nenhum problema com as críticas, recebi muitas em minha carreira e se há uma coisa que eu fico tranquilo é que sempre me levantei. Eu não gosto quando a crítica é feita com maldade, quando falam sem saber, quando falam coisas que é melhor de repente chegar e perguntar para mim pessoalmente e soltam aí titulares na imprensa de coisas que de repente não acontecem no momento que estão acontecendo e isso que eu não gosto. Mas claro que eu tive problemas fora do campo, mas tampouco coloco a culpa por isso. Eu sei que de repente estou em dúvida este ano, mas é futebol, são momentos. Como eu tive um momento muito bom ano passado e de repente todos vocês falavam maravilhas de mim, este ano eu sou o mesmo jogador, só que em um momento não tão bom, com problemas fora de campo, como acho que todos vocês têm. O que não gosto é quando a crítica é feita com maldade. Carlos Depena merece mais oportunidade, merece permanecer. Defenda Carlos Depena, o senhor que já teve algumas críticas com muita maldade a Carlos Depena, Lucas Colar. Eu assisto o VDG, hein? Eu poderia ir lá, né? Não sei se tu tá à vontade, mas tá mais que convidado para participar lá do Voz do Gigante, a hora que tu quiser. Aliás, tô cobrando uma... Sexta-feira, 8h30 da noite, parece. 8h30. Eles não, cortaram a live 8h30 sexta não tem programa. Eles cortaram a live 8h30 sexta. Não, mas vai fazer uma especial só pro... Não, a gente vai fazer uma caravana agora no Gauchão e o Gamba tá mais que convidado para vir com a gente. Partiu Bagé. Partiu Bagé. Cara, o Depena, ele primeiro tem que ser elogiado pela hombridade de ter vindo falar sobre isso no microfone. A gente cobrou muito isso durante o ano, porque tinham informações de que, de fato, ele estava com um problema particular, um problema pessoal envolvendo seu pai, né, que está lutando contra um câncer, até onde a gente sabe. Ele chegou a citar na entrevista que o pai dele está se recuperando, está melhor, e que é claro que isso envolve ele no dia a dia, né, de notícias, de correr para cima e para baixo em relação a essa logística. Mas enfim, cara, o Depena nunca foi um cara que se omitiu, né? Então acho que essa crítica a gente não pode fazer a ele. É claro, se a gente comparar o 2022 do Depena sendo um dos pilares do time com 2023, é um jogador incomparável. Só que isso vale para vários jogadores do plantel do Inter atual. O Gabriel, que está voltando de lesão, o Pedro Henrique, né, outros nomes que perderam lugar no time do Internacional. E assim, é uma análise que vai ter que ser feita internamente por lá. Eu acho que o Depena tem condições de retomar o futebol que já mostrou, né? E acho que essas razões que ele apontou, elas são justificáveis. Assim como a gente falou sobre o Tyson em 2022,
né, que foi muito bem em 21, apesar de conviver muito com lesões, mas perdeu um irmão, perdeu o pai, né? É claro que isso afeta psicologicamente o jogador de alto rendimento num clube grande como é o Internacional. Agora, o Depena tem só uma questão que eu vou pontuar. O Depena, hoje, ele tem uma vaga de estrangeiro no Inter. Então, se o Inter está procurando, né, jogadores, né, para o ataque, para o meio, e o mercado estrangeiro é um mercado mais barato para o Inter buscar reforços, daqui a pouco essa análise vai ter que ser duplicada. Ó, nós temos 9 estrangeiros, podem jogar 7. Né, então, 8 daqui a pouco é um limite. Depena vale, né, essa vaga de estrangeiro, o de 22 com certeza, o de 23 hoje é um reserva e sem muita perspectiva de voltar ao time titular. Ribeiro Neto, o melhor momento de Carlos Depena no Internacional foi com Mano Menezes. Pois então, a possibilidade, cara, impressionante a tua capacidade de fazer um link, parece que tu leu meus pensamentos. Vocês combinaram antes do programa? Entendeu? Leu assim, eu acho que o Ribeiro vai querer falar sobre isso. E eu quero aqui, neste momento aqui, tá? Pode tirar aí, esquece a legenda e ó, foca em mim. Cara, uma das piores coisas no mundo é a ingratidão. Meu Deus. Nossa. Temos alguns ingratos a aqui ingratidão, cara, não adianta. As pessoas fazem, as pessoas se doam, né? As pessoas fazem coisas relevantes e aí na hora, né, do agradecimento vem, ó, o que a ala colorada do programa está fazendo com o Mano Menezes é uma vergonha, uma injustiça, uma ingratidão. Pois eu vou dizer para vocês. E você, torcedor do Inter, pense com racionalidade, tá? Pense. Quem fez a coisa mais importante para o Inter esse ano? Quem protagonizou a coisa mais importante para o torcedor do Inter esse ano? E qual foi? Pois eu vou dizer, foi Mano Menezes que correto. impediu o Grêmio de ser campeão brasileiro. Essa que é a verdade. Corretíssimo. Ingratidão. É uma ingratidão com o Mano Menezes. É difícil pro Colar. Esse programa é maravilhoso. Isso. Não, Felipe Gamba, agora tu tá entrando na ala dos passadores de pano comandada por Farid Germano Filho desse programa. Não, tu tá muito enganado, tu não vai colocar rótulo em mim. Pra passar não vai colocar rótulo no Renato, que foi rótulo em mim, incompetente. O Corinthians com não 10 jogadores desde os 10 não minutos do primeiro tempo. Não, 10 minutos do primeiro tempo. Não conseguiu fazer um mísero gol no Corinthians. Vocês estão colocando essa responsabilidade como um mérito do Mano Menezes pro torcedor do Inter, né, ser grato ao Mano Menezes por algo que ele não fez para o Inter, para não falar da incompetência do Renato. Não para o Grêmio do Renato, rapaz. Lamentável. Não mete o Renato no Grêmio. Vocês que colocaram o Grêmio na pauta do Inter, não mete o Grêmio, Renato. Vocês que colocaram não mete o Grêmio, a leitura do Colar. A leitura do Colar. que falou do Vocês jogo. que Mas colocaram o que aconteceu? Não, o que eu quero trazer é o seguinte. Mas o Ribeiro é gremista, é colorado. A leitura do Colar é a seguinte. Não teve nenhum mérito do Mano Menezes. Claro que teve, mas o Não teve nenhum mérito do Mano Menezes. com isso. Então, Demérito do Renato. Quer dizer, a gente não fala mal do agora Renato. que deu uma roda. Então o Inter Não, deve mas pro o jogo- Felipão, que deu uma roda no Grêmio, agora na Arena MRV. O Como jogo... o Grêmio deve pro Diniz, que matou o Exatamente, Internacional. isso aí o o Ribeiro Ribeiro não não fala. fala. O Diniz matou o O Ribeiro Internacional. não fala É isso. isso, é sobre isso, o então. ano do Internacional foi salvo pelo senhor Mano Mas Menezes. o negócio é o seguinte, eu tenho Vencendo memória. o Grêmio Eu na tenho Arena. memória. O seu Ribeiro Vencendo Neto. o Grêmio. O seu Ribeiro Neto, né, a quem eu sou muito grato, e falar que eu sou ingrato, eu tenho muita gratidão que o senhor fez por mim na minha carreira, na minha trajetória. O senhor passou o programa todo aqui, no começo de outubro, falando o seguinte: o ano do Grêmio só vai ser positivo, só vai ser bom se o Inter não for campeão da Libertadores. isso aí, verdade. Então o ano do Grêmio só é bom graças ao Diniz? Não, ele é graças ao Eder Valência também. entendi. Ah, o Valência também. Principalmente. Então não é o Renato. E aí, mas o Grêmio... Mas tem tudo a ver. Colar, Tá certo? Colar, Tá certo. A grande diferença é que o Grêmio pode colocar uma cereja no bolo, que é uma vaga direta na Libertadores. Bom, mas não então tenha tá. dúvida que Agora, o Ribeiro é tem que toda a vaga é razão. bom, Mas isso vaga é daí bom. não Que o pífio. Ribeiro tem toda Isso a não é razão pífio quando ele pro tamanho diz do que Grêmio. o ano do Grêmio também foi salvo com a eliminação do Inter para o Fluminense. É óbvio! Vocês vivem no Rio Grande do Sul, evidente, gente, isso cara. é óbvio. Assim como o Internacional se beneficiou com a vitória do Corinthians sobre o Grêmio, porque ali terminou o sonho de título pro Grêmio, Mas gente. beneficiar. Sejam realistas. Só que vocês têm um ranço do Mano Menezes, um ódio do Mano Menezes, que vocês não conseguem enxergar que foi Mas positivo. ontem o Alexandre foi positivo. beneficiar. Ontem ele mandou o Mano pro inferno. É verdade. O Corinthians. Não, e o Mano. O Corinthians tu pro falou. inferno e que seja com o Mano. Mandou que o Mano pro leve inferno. o Corinthians pro inferno. Mandou o Mano. Pergunta objetiva.
Objetiva. É tipo pergunta das tuas provas, Felipe Gamba. Tá? Vem. Sim, alternativa A ou alternativa B? Perfeito. Corinthians 1, Grêmio 0 na Arena. Foi mais mérito de Mano Menezes ou demérito do Grêmio, que poderia ser líder naquele momento? Eu sou um cara consciente, vou responder essa pergunta. Vem. Vem, consciente. Pode botar aí. Vem. Demérito do Grêmio total. Perfeito. Porque não pode um time jogar por 85 minutos com um jogador a mais e não ter a competência de virar um jogo. E principalmente, já que estamos falando de quem briga por título e quem briga por rebaixamento, o Corinthians brigava por rebaixamento. Tá certo. Assim, ó, é duro, cara. Isso me magoa muito. Chega até a doer a perna aqui. Carbacho. Opa, sim. Cara, eu acho que isso aí, cara, pelo amor de Deus, o trabalho do Mano Menezes é um fracasso. Estacionou um ônibus. Mudou o esquema. O Grêmio não conseguiu. Surpreendeu o Grêmio. Ferreira apavorado na entrevista. Todos os jogadores. Ferreira apavorado na entrevista. Nada, entendeu? E aí vocês não dão valor. Aí não. Aí vocês podem mais. Vocês podem mais do que isso. Eu tenho certeza que vocês podem mais do que isso. Uma pergunta. Quem era o técnico do Inter em Inter 1, Caxias 1, eliminação nos pênaltis no Beira-Rio? Mano Menezes. Quem era o técnico Inter 3, América 1, eliminação nos pênaltis? Mano Menezes. Sem mais. Inter e Melgar. Mano Menezes. Tá bom. Ué, mas quem era o técnico do Inter, vice-campeão brasileiro ano passado? Não, beleza, mas de qualquer maneira a gente tem... Quem era? Mas a gente já falou várias vezes. Quem foi o treinador? Alexandre Ernest, foi inteligente. Quem foi o treinador que lá atrás salvou a pele do Alessandro Barcelos? Não, mas aí... Salvou a pele do Alessandro Barcelos, foi o Mano Menezes, velho. Vocês querem perguntas? Salvou a pele dele, terminou com ruptura, trouxe treinador da aldeia e salvou a pele dele, velho. Eu não tô entendendo por que tanta defesa ao Mano também. Eu também não tô entendendo. Não é defesa, só trazer o Mano, virou o maior técnico. Não é. Olha a incoerência, meu nobre Marcos Pion. Chega. A incoerência. Kudê é saudado, né, pelos colorados. Não está no debate. Quase 2024, Mano Porque mesmo que tenha sido eliminado pelo Fluminense, ele teve desempenho, né? Tem mais de um se o Ener Valencia não tivesse perdido os 2 gols na cara do goleiro, né? O trabalho todo elaborado, né? A estratégia de Kudê seria, né, saudada com a classificação, correto? Perfeito. Ou seja, o desempenho de Kudê foi protegido, mesmo com a eliminação. Agora, a incoerência é, eles citaram esses jogos aí, mas só que eles de propósito, porque eles têm memória, eles de propósito, eles não lembram que contra o Caxias, o Inter era para ter feito 5-0 no primeiro tempo. Não, mas é que você não joga. E os atacantes do Inter foram competentes. Você não joga. Só um pouquinho. Contra o Melgar, o Brian Romero perdeu um gol aos 15 segundos na frente do goleiro. Vem cá que eu quero me incomodar. Então, aí vocês não saúdam. Se o coelhinho da Páscoa botasse uma touca, Papai Noel não existia. Vem cá. Vem. Eu vou me incomodar. Deixa eu só me segurar um pouco antes de me incomodar. Se o Mano Menezes fosse estrangeiro e o Kudê fosse gaúcho, o Kudê era idolatrado e o Mano Menezes espetacularmente, especialmente amado. Gente, é isso? Vamos parar. O Mano Menezes é um treinador fraco atualmente, que está na decadência, está na descendente. O Kudê fez um grande trabalho nessa temporada. Vamos respeitar um pouco mais os treinadores, dar ao mérito de quem é o mérito. O Mano não fez nada de bom pelo Inter em 2023. Chega disso. O Eduardo Kudê não pode apanhar só porque é gringo e o Mano Menezes ser amado porque é gaúcho. Chega disso. Não, eu preciso 2 minutos. Na verdade, alguns segundos. Muito obrigado. Torcedor colorado, assim, esse tipo de argumentação... E eu sou gremista. Esse tipo de argumentação que tu tem... Exatamente. Esse tipo de argumentação que tu, torcedor colorado, tem que ouvir. Tá? Com pessoas sensatas, principalmente, tá? Não como outras pessoas. E não é da boca pra fora, tô falando sério. Agora eu quero... Muito bem, obrigado, Alexandre Ernst. Rapidinho, Farid, rapidinho que eu preciso avançar. Sobre o Mano Menezes, tá? E tá aqui quem não gosta do trabalho do Mano. Eu não gosto. Mas eu tenho que ser correto e honesto com o Mano Menezes. Ele teve o Internacional que não tinha os reforços. Como assim, e o Internacional foi ter os reforços quando demitiu na calada. Mas não é verdade, não é verdade. Tu tá falando do Gamba. Não é verdade. Tu tá falando do não Mano, é verdade. Gamba. O Internacional não tinha reforços. Ele teve Valência. Não teve. Não teve. No primeiro jogo do Valência, que ele bota o cara pra seguir lateral. Cara, botou um jogo e botaram ele pra rua com o pé na bunda de madrugada. Mas o que é isso? Mano machuca.
Mano machuca demais. Não, respeita um pouco o Mano também. Demais. Vamos lá. Lucas Dias, ele não na é nossa toda central. essa porcaria que parece. Calma. Lucas Dias, na nossa central, negociações por Ferreirinha. Ferreirinha vai deixar o Grêmio ou não vai deixar o Grêmio, senhor Lucas Dias? Não deve permanecer no Grêmio para a próxima temporada, né, Gamba? O Tricolor está vendo alguma forma de melhor negociar o Ferreira e não tê-lo aqui em Porto Alegre na próxima temporada. É um jogador que ganha um salário considerável, entra nessa folha salarial e o São Paulo, até o momento, se demonstrou o maior interessado no Ferreira e tem avançado nas conversas. Porém, o Corinthians, que tem novo presidente, Augusto Melo, foi eleito novo presidente do Corinthians no último final de semana, também acaba aparecendo como interessado pelo atacante Ferreirinha e se demonstrou não só interessado, como proposto a negociar com o atacante que não deve ficar no Grêmio em 2024. Maicon, possivelmente na seleção do Grêmio de todos os tempos, o que jogava o Maicon no auge do Grêmio? Meu Deus do céu! Capita! Olha aqui, ó. Foi fora, Paulo Pires, O Gamba, quando Pedro se Oliveira, trata Paulo desse Pires, assunto. Pedro Oliveira, 3 nomezinhos que jamais podem ficar de fora do programa, que eles enlouquecem. Renato Portaluppi, Mano Menezes e Eduardo Cudê. O Ribeiro Neto pediu uma parte que ele quer voltar ao assunto Só uma parte. Mano Menezes no programa. Só para mostrar para vocês que a falta de memória e a incoerência, ela atrapalha quando se a paixão cega, entendeu? E até um beijo pro Marcelo Razzi, aqui do Comercial da Rádio. Né? Grande Marcelinho. Ele mandou uma mensagem agora e ele tá certo, ele me lembrou. Engraçado, né? Quando Você teve ajuda dos universitários. Sim, universitários me ajudam aqui. Não pode, hein? Não pode. Quando... Pelo menos não foi Camila, foi Marcelo, né, que mandou mensagem pra ele. Isso me pareceu uma crítica. Assim, ó, cara, quando é Renato versus Manos, é demérito do Renato. O Mano não tem mérito, né? Não sabe. Agora, quando o Cudê ficou com um jogador a mais, desde o final do primeiro tempo lá no Maracanã, e simplesmente cedeu o empate com o Fluminense, aí o mérito foi do Fernando Diniz. Não, o Cudê foi preservado. É a falta de incoerência desta ala que, te repito, ingratos com o Mano Menezes. É que, Ribeiro, eu não sei se tu lembra, mas o programa estreou na semana antes do jogo de volta. O da ida eu não falei nada sobre isso. Eu vejo Vozes do Gigante. É impressionante como esse assunto tira eles do sério. Ferreirinha, Diogo Rossi, vem comigo aqui. Farido vai falar sobre isso também. Ferreira deixando o Grêmio, Diogo. Qual é a última informação? Bom, vamos lá, Gamba. A informação é a seguinte: o São Paulo e o Grêmio estão encaminhando esse negócio, tá? Entre as partes. Houve mais um avanço. Pequeno, é verdade, mas houve, porque a primeira pedida do São Paulo, né, o Grêmio não aceitou, que era uma troca de empréstimos, até porque o contrato do Ferreira está acabando no final do ano. Só que houve, nas últimas horas, um contato do Corinthians. O novo presidente do Corinthians tem interesse em contar com o Ferreira na próxima temporada, fez um contato com o Grêmio e disse que tem condições de bancar o Ferreira. E isso seria bom, porque o Grêmio quer negociar o Ferreira, mesmo que só tenha 35% dos direitos do jogador. Neste momento, não há uma negociação em curso com o Corinthians, mas há o interesse já manifestado do clube paulista ao Grêmio e pode haver aí, com o final do Campeonato Brasileiro, uma disputa São Paulo e Corinthians pelo Ferreira. Essa é a informação que a gente trouxe. Será que é tão desprezível assim, Ribeiro Neto, seria um jogador? Comprar. Definitivo. A minha pergunta é, seria tão desprezível assim o jogador que interessa a dois gigantes? É que eu acho que é outra como coisa. São Paulo e Corinthians? Eu acho que é outra coisa. Qual é o valor, Diogo? Só um pouquinho. É que assim, a multa do Ferreira, ela tá regredindo com o passar do tempo. Não, mas valor. que é 35%. Não, é os 35%. Não vou te dizer porque eu não sei exatamente o valor. valor. É que se o Grêmio Peraí, tá ligando Alô, pra quem? 190? Não, estão assaltando o São Paulo lá. Estão assaltando. Tem Ah, assalto que- no Morumbi isso é lá. uma O vergonha. Grêmio está assaltando o São Paulo. é uma Eu vou te vergonha. dizer uma assaltando o coisa. Corinthians. Olha, o Ferreira tem mercado, hein? 190? Deixa eu te dizer Ferreira uma tem coisa. mercado, hein? Avenida rápido. Morumbi. Só rapidamente sobre o Ferreira, tá? Pode ser que tu tenha razão. 2 grandes clubes do Brasil de olho no Ferreira, pode ser que tu tenha razão. Só que no Grêmio não há mais ambiente. Não tem ambiente. E o contrato é Lessa Clube. Falamos sobre isso recentemente. Gamba, o Ferreira tem um detalhe. Mas tu, Farid, que é um crítico do Ferreira, Eu sou. daqui 6 meses pode estar se remoendo em casa, fazendo live, aquele escarcel, aquele fiasco que tu faz nas tuas lives, dizendo, mandaram o Ferreirinha embora! Olha o Ferreirinha! Destaque no Corinthians! Gamba, então eu quero que tu Gamba. seja coerente aqui, para Gamba. que lá na frente tu não seja incoerente Oportunista. oportunista, Gamba. como às vezes tu é.
Não sou oportunista. Barbaridade. Eu quero só te dizer, tu tá um pouco azedo e amargo. Isso não faz bem pra vida. Isso encurta a tua vida. Fala do Ferreira. Eu quero só dizer o seguinte, o Ferreira deu a passagem dele no Grêmio. Ele foi útil, mais ou menos. Agradou mais ou menos, mais menos do que mais. O Grêmio tem 35, se vender por 10 milhões, o Grêmio vai ter 3 milhões e 500 mil do Ferreirinha. Tem que negociar. Sobre o Corinthians, o presidente Melo, que assumiu o Corinthians agora na eleição, esmagou o candidato, ele foi apoiado pelo Craque Neto, nosso querido colega Craque Neto, que vai ser o presidente do Corinthians em 26, já lançou sua candidatura. E é muito amigo do presidente Melo. E teria o Neto indicado o Ferreira, ou sugerido, não indicado, sugerido o nome do Ferreira para o presidente do Corinthians. Eu acho que o Ferreira pode ser muito mais feliz e mostrar o seu futebol no Corinthians do que no São Paulo. Não, mas peraí, só um pouquinho, deixa eu só agradecer. Por favor. Domingo, inclusive, se quiser, eu faço agradecimento público. Eu venho sozinho aqui. Muito obrigado, Neto, por fazer essa indicação. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Vai ver, sabe que vai acontecer, hein? Vai acontecer. Tem gratidão de novo. Vai acontecer. O papo da ingratidão. Gratidão. Vem. Tu pode gostar ou não. Mas Ingratos da bola. Ferreirinha te deu um campeonato gaúcho. Tu pode gostar ou não. Mas o Campeonato Gaúcho o Grêmio ganha sempre, Ribeiro. Independente do E não passa o Inter em números de títulos, o negócio é impressionante. A gente ganha sempre. Ganha e não passa. Gauchão a gente ganha sempre. Então não vale? Então quer dizer que o Renato não ganhou nada desde 2018? Gauchão a gente ganha sempre, Ribeirinho. É isso que tu tá É que o Internacional não ganha há 7 anos. Nós ganhamos sempre. Tem mais que vocês. Isso aí machuca o Colorado. E tem mais que vocês. O Internacional fica machucado porque não tem Gauchão. Tem mais que Gauchão a gente vocês. ganha sempre. Bom, vamos lá, preciso seguir aqui. Bom, vocês voltam para a discussão de quem tem mais gauchão. Eu fico preocupado com isso, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda. Lucas Dias. Umas mesas de plástico. Botar aqui um coolerzinho aqui para a rapaziada. Lucas Dias, vamos lá. Maurício está deixando o Internacional, Lucas Dias? Pois é, Gamba. Até a gente tinha uma confirmação do Inter que iria tentar segurar o Maurício, já que vendeu o Johnny. Tem aquela meta orçamentária de 135 milhões de reais, mas a grana que entrou da Liga Forte seria importante para tapar esse buraco e poderia, dessa forma, manter o Maurício para a próxima temporada. Porém, na zona mista do Estádio Beira-Rio, assim como o Carlos de Pena, o Maurício parou para falar com a imprensa e praticamente escancarou as portas para uma saída em 2024. A gente acompanha agora. Estou muito feliz aqui. Eu não tenho planos ainda para 2024. A verdade é que eu quero terminar esses 3 jogos aqui. Minha cabeça está totalmente focada aqui e depois aproveitar minhas férias. Não falei com o meu empresário ainda. A gente conversa mais questão quando está nas férias, tudo, quando a gente já tem tudo definido, quando já teve a temporada passada. Mas eu acho que ele vai conversar com o presidente também, vai ver se vamos continuar aqui ou se vai ter propostas. Realmente, se chegar a propostas, né, às vezes tem muitas especulações e sondagens e não acaba chegando a proposta definitiva. Mas se chegar a proposta, a gente vai sentar e conversar para ver o que é melhor para mim, para o clube. É claro que tem que ser algo que seja benéfico para os dois, não só para mim, não só para o Inter, porque também o meu amor que eu tenho por clube é muito grande. Então, é claro que eu amaria ficar, mas a gente tem que ver o que seja bom para todos. Muito bem, intervalo comercial. No YouTube, vocês ficam com o Lucas Dias, que é outro apaixonado pelo Mano Menezes. Já voltamos. Não sou, cara. Não sou. É ruim? Não é. Eu não sou... Não, amigo, não é. Meu amigo não é. Não é meu bruxo. Inclusive, já tomei algumas patadas no WhatsApp do Mano Menezes e da senhora Camila. Um abraço pro pessoal lá da família Menezes. Tinha a vaca Messi, né? Mano, vocês lembram dessa? Mano, tinha a vaca Messi que ganhou um negócio na Expo Inter ano passado. Eu lembro, velho. Parabéns pra vaca Messi. Quem mandou aqui, ó? Gabriel Oliveira. Manda um abraço pra Sorocaba. Beijo na boca de todo mundo de Sorocaba. E pergunta pro Colar se ele odeia mais o Juventude ou o Corinthians. Pô, impossível ele odiar mais o Juventude do que o Corinthians. Desculpa, ô Colar. Hã? Não, pô. Corinthians, né? Corinthians. Ah, tá, não. Juventude, inclusive, pô, Chico Kim, pô, amizade. E, pô, Caxias nem se compara com São Paulo, né? Caxias é muito melhor. Inclusive, estaremos chegando. Lucas. Oi. Informação. Hoje tem nhoque ao sugo. Nhoque ao sugo? Isso. Informação. Hoje é o quê?
Hoje é dia 29? Não, hoje é dia 28. Erramos. Por que nhoque se come dia 29? Tradição o quê, velho? Vamos lá. Chico Kim, já acharam a zona... Ela tá assim ali, tá na merda. Já acharam a Zona Soares? O último lugar visto foi no Rio de Janeiro. Fato. Big Facts. Ademir Naisinger, Lucas Dias ganhou o quadro do Inter do Zé. Parabéns lá, um abraço pro Zé. Da promo lá da Passarela. Manda um abraço pro VDG por isso. Pô, um abraço então pro Ernst. Vamos lá, resultado final da nossa enquete. Pôquer transformando vidas com esporte. Perguntamos sobre ele, Renato Portaluppi, aqui no Renatos da Bola, não é mesmo? Então vamos lá. Torcedor do Grêmio, você acredita que Renato não fica em 2024? Sim! Há um desgaste no trabalho. Ribeiro? Sim! Há um desgaste no trabalho, 55%. Não, apenas uma cortina de fumaça. A torcida do Inter trabalhou bastante nessa Eu não tenho tempo, nem deveria, o Pedro vai me xingar. Mas eu vou dizer o seguinte, a nossa enquete reflete o que eu tenho ouvido de muitos torcedores, de que deu. Concordo. O detalhe é que chega no jogo, quando é anunciado o nome do Renato no estádio, o estádio vem abaixo. E deveriam lá vaiar, então. Não, eu acho que uma coisa não, o estádio tá bravo que a enquete tá bravo que perdeu a enquete. Primeiro que a enquete tá mal colocada. Tem que saber perder. Tem que saber mas perder. Tudo bem, faz parte. Tem que saber perder. A critica a enquete. É do jogo. Farid, é do jogo. Não se briga com a notícia. É do jogo. Mas se discute a enquete. Muito bem. Não se briga com a notícia, mas se discute a enquete. Muito bem, muito. Ficou bravo, né? Ficou bravo, não deu Renato na enquete, ele varetou. Donos da Bola fica por aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí ele, Daniel Oliveira e toda a sua genialidade. E aqui, gente, na tela da Band, coloca ele comigo aqui. O homem, o mito, a lenda. Alexandre Mota. Eu? Posso ir lá? Pode. Tá. Apavorado. Confesso. Apavorado. Hoje, 9h30 da noite, tem Vascão e Coringão. São Januário. Estou apavorado. Colina Histórica. Apavorado e o pior, eu sou muito realista. Semana passada eu falei que o Corinthians ia levar uma espinafrada do Bahia. Ninguém de vocês acreditou em mim. E o Bahia enfiou 5-1 lá na Arena Neoquímica. Hoje o Corinthians perde de novo 2-0 e estará nas mãos do Internacional. Aí o colar tá consagrado. Ou não na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, eu posso desabafar algo, me deixa até emocionado. Lucas Colar. Você é meu amigo de células adiposas. Eu não esperava de ti tanta... Porque no intervalo comercial do YouTube é uma festa, gente. O intervalo aqui, a audiência é gigantesca. Ele foi perguntado sobre qual time que ele odeia mais, Juventude ou Corinthians. Ele não pensou... nada, nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo, cravou no Esporte Clube Corinthians Paulista. Mota, estou magoado. Estremeceu a relação. Vamos fazer duas coisas então. Vamos fazer um meia-culpa. Tu acha que o Corinthians não me fez muito mal nesses anos de vida? Fez. Não, mas fez. 2005 foi uma vergonha. Eu e meu pai é corintiano e colorado. Eu já entrego o seu José Carlos Mota. Meu pai é colorado desde a década de 70, quando ele acompanhou aquele timaço lá, com Falcão, né, com... Carpejani. Carpejani. Meu pai sempre me falou, eu cresci em São Paulo, meu pai me falando sobre o Internacional, sobre o Colorado, ele falava só coisas boas. Vamos fazer um acordo então. Agora, vamos fazer um 2005, acordo. Né? Perfeito. 2005 foi terrível. Então vamos fazer um churrasco hoje, Mota, todo mundo, para ver Corinthians e Vasco, o senhor está convidado. Estou convidado? Está convidado. O endereço você passa depois. Em off. É só entrar em Gravataí e perguntar onde é que mora o Colarzinho. Só chegando na entrada de Gravataí. Ele pergunta. Agora, vocês... A maior casa de Gravataí é a dele. É isso aí. Entra em Gravataí, a casa do Colar é perto do Parcão, perto do Parcão, Lucas Colar? Isso vai dar problema. Mais ou menos. Eu conheço a região do Parcão só top de linha. É lá que ele mora, então. Agora, vocês deram palpite sobre o jogo de hoje, não? Sim. Qual que é o palpite de cada um aí? 0-0. 0-0, Ribeiro? 1-0 Vasco. 3-0. Quanto Vasco? 1-0. 1-0 Vasco. 3-0 Vasco.
Também acho. 2x0 Vasco. 3x0 Vasco. 3x0 Vasco. Farido acha que é 3x1. Schwarzenegger. Pra mim, 1x0. Mas ninguém acredita mesmo no meu time mais, né? Nem tu. Nem tu. É bom, eu também não acredito, né? Qual é o Então, palpite lá na KTO hoje, Alexandre? pois é, se eu apostasse tudo que eu dou de palpite aqui no ar, eu tava bem. Tava bem na fita. Agora, eu vou apostar 2x0. Pra quem? 2x0. 2x0 pro Vasco. É que o problema é tu Já depender era do Mano Menezes, né? Aí, ó. E o Mano Menezes, olha, Puxou por conta. Cara, que amor é esse? informação que eu tenho lá de São Paulo, hein? Mano Menezes não fica em 2024. Isso aí, perfeito. Não fica em 2024. E o Ferreira, o Augusto Melo, que está focado no Ferreira, quer levar o Ferreira. Eu já tinha falado sobre isso já há alguns dias, né, sobre o Ferreirinha. Assim como Renato Augusto. Assim como eu confirmei que tem 3 times estariam interessados em Renato Augusto: Bahia, Internacional e Grêmio. E tenho a informação de que o Juventude, para a vaga do Nenê, poderia ir atrás do Renato Augusto. Olha aí, ó, uma boa... o perfil é o mesmo, né? Bom dos nome. dois, né? Bom nome. Perfil, bom nome. Muito bom bem, nome. senhor Alexandre Mota, um ótimo programa, estaremos na audiência. Hoje não tem churrasco para ti, que tenha o meu carinho por ti, Coraçãozinho um coraçãozinho para vocês, toda tá? a tua audiência e pau na vagabundagem. E ó, coraçãozinho, Ribeiro, essa barba erótica, olha só, tá? Não é uma barba, é a barba. E a nossa associação gaúcha contra a barbofobia terá a inauguração da sede em breve. Boa. Avisarei a todos os barbudos aqui, eu, Gamba, você, né, pessoal lá de cima também, o Diogo também, que os adeptos... o Farid é a barba... barba. É branca, né? É uma barbinha branca. Mas então você tá junto, né? Junto. É uma barbinha Então tá. na capa da gaita como ele. Que barba. Tchau. Valeu, gente. Capa da gaita é bom.